Ainda de pé, pega a sua Bíblia aí. Quem não trouxe Bíblia, não se preocupe. Aqui no telão vai aparecer para você. Aleluias. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. A todos os visitantes, sejam bem-vindos na casa de Deus, amém? Se eu passei por você e não te abracei, sinta-se abraçado agora, tá? Amém? Eu tenho 2 metros, né? Depende se é baixinho, eu passei e vi visão panorâmica aqui, ó, não te vi, tá? Então não é maldade não. Daniel capítulo 1, versículo 8. Obrigado, pastor Wilson, Gustavo, meninas, Gobre. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Sente-se. Eu quero falar um pouquinho sobre a adoração de Daniel. Muitos conhecem Daniel pela cova dos leões, né? Falou em Daniel, lembrou em covas dos leões. Daniel na cova dos leões. Mas eu não quero falar da cova dos leões, eu quero falar do Daniel, porque muito se dá ênfase na cova dos leões, do Daniel com os leões. Eu quero falar da fidelidade que exalta a Deus, a adoração de Daniel. Eu gostaria que você tentasse, esforçasse e permitisse que o Espírito de Deus te ensinasse alguma coisa essa noite. Não vale a pena entrar aqui e sair da mesma forma que chegou. Depende exclusivamente de você. Depende de você abrir seu coração. Nesse exato momento, dizer o seguinte: eu quero aprender com isso que vai ser ensinado aí. Me ensina alguma coisa. Amém? Escute uma coisa muito importante. A fé, ela é transcendente. O culto é racional. O culto é racional. Você sabe o que você está fazendo aqui. Você sabe o porquê você está aqui. A fé é um ato sobrenatural. A fé, Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, um ato sobrenatural. Ou você tem fé ou você não tem. Ou você tem fé ou você não tem. Fé não é ato positivista. Ah, eu sou positivo pra caramba, sou um homem de fé. Não confunda positivismo com fé. O positivismo é uma teoria que se apoia no homem. A fé é a ideia central que Cristo está na sua vida. Ele comanda você. Se eu fosse um budista, eu estaria falando que Buda comanda você. Se eu fosse um espírita, eu estaria falando que Kardec, enfim. Nós somos cristãos. E como cristão, nós temos fé em Jesus Cristo. A nossa fé é nele. Então, tudo que é ensinado parte de Cristo para nós. Então, parte do sobrenatural para o natural. Parte do espiritual para o humano. Então, esse intervalo de sai do espiritual e vem para o humano, eu aceito se eu quiser, eu recebo se eu quiser, eu posso entrar aqui e sair pior do jeito que eu entrei. Mas se eu recebo isso como um alimento espiritual, o que Jesus diz assim, que o pão vivo que desce do céu é a palavra que sai da boca de Deus. O pão vivo que desce do céu, parafraseando para você entender melhor, o pão vivo que desce do céu é a palavra da boca de Deus. Então essa palavra, ela vem de Deus para você. Se você falar assim, para mim não é só um cara ensinando texto bíblico, está tudo bem. Mas são mais de 2000 anos que existem centenas e milhares de caras ensinando texto bíblico. E o primeiro cara foi Jesus. Ele ensinou, replicou. Ele ensinou para que outros ensinassem e assim foi.
Então eu sou mais um nesse universo gigantesco de homens e mulheres que pregam a palavra de Deus, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, mas lembrando, palavra de Deus. Então vamos lá, quem foi Daniel, hein? Daniel é uma das figuras mais importantes do Antigo Testamento. Daniel ele está classificado nos livros dos profetas maiores, ou seja, os profetas que escreveram os maiores livros. O Antigo Testamento é dividido em duas seções, profetas maiores e profetas menores. Maiores não porque são maiores em poder e força, não é isso. Maior em sentido do tamanho do livro. E Daniel é o quarto, que deixou o quarto maior livro do Antigo Testamento. Daniel era um profeta que se tornou muito conhecido pela sua fidelidade a Deus. Daniel pertencia ao povo de Israel e ele fazia parte da realeza. Ele era um jovem que fazia parte da família da realeza. E Daniel foi levado como escravo para a Babilônia pelo rei Nabucodonosor. Ele foi preso, assim como centenas e milhares de homens, quando os babilônios invadiram Israel e levaram cativo Israel. Coloca o versículo 1 para mim, por favor, filho. No versículo 3 do capítulo 1. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus oficiais, que trouxessem alguns israelitas da família real e da nobreza. Então esse texto deixa claro, Daniel fazia parte da família real, da nobreza. Ainda jovem, ele foi levado à força pelo rei. Ele foi levado à força pelo rei da Babilônia. E durante a invasão, isso aconteceu no ano 605 a.C. Amém? Veja o versículo 1, volta um pouquinho só, o versículo 1, olha aqui o texto bíblico diz: no terceiro ano do reinado de Joaquim, então o rei de Judá, no tempo de Daniel, que provavelmente Daniel fazia parte dessa família, era Joaquim. Então no terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e sitiou. Pode isso? Pode, Donald Trump quer fazer isso com a Groenlândia. Putin está fazendo isso com a Croácia. Então esse lance de invadir uma terra, tomar essa terra, aprisionar o povo, isso não é de hoje, isso aí já vem, ó. Só que naquele tempo os reis tomavam o povo como seus escravos. Hoje os reis de hoje matam o povo. Não é? Nós já tivemos aí uma estatística que mais de 70 mil soldados russos, ou melhor, ucranianos, já morreram nessa guerra. E se esse número não aumentou, eu não estou desatualizado, joga aí, joga no GPT aí. Quantos soldados ucranianos já morreram na guerra Rússia e Ucrânia? É importante essa informação. Amém? Só para você ter uma ideia como que funciona esse movimento político de poder. Então Daniel foi levado como cativo. O que ele estava fazendo lá? O que Daniel foi fazer na Babilônia? Então o versículo 3 e 5 deixa claro, vai lá. Isso aqui é para você entender o que a Bíblia diz. Depois, nós lemos, o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos seus oficiais, que trouxesse alguns israelitas da família real da nobreza, versículo 4. Jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. Então veja o que Daniel pode tirar, o que Daniel fazia na Babilônia depois que ele chegou ali como escravo. Algumas coisinhas aqui que eu pontuei. Primeiro, quando o rei ordena o seu chefe dos oficiais, Aspenaz, vai lá e traga jovens bonitos, igual o pastor, sem defeito,
Você pode ver que de frente parece que eu estou de lado parece que eu fui embora. Jovens bonitos, né? Jovens inteligentes. Então, se você for construir a biografia de Daniel, se você quiser alguns detalhes de Daniel, só imaginar como ele é a partir dessa leitura aqui. E é muito interessante porque o texto bíblico traz referências físicas do jovem Daniel, e não só dele, como também de três amigos também, que eram companheiros, eles eram 4. Mas quando você vai ver a biografia de Jesus falada pelos profetas do Antigo Testamento, não tem nada disso não. Enquanto o próprio rei da Babilônia pede para o seu oficial trazer um jovem bonito, educado, inteligente, blá, 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 e vem Daniel, aquele jovem bonito, e Davi também era um jovem bonito, nós vamos ver o profeta Isaías falando de Jesus. Ele não tinha beleza, ele não tinha formosura. Nada que atraísse a atenção dos homens. Então Jesus, ele é a quebra de paradigma. Jesus poderia ser esse homem lindo que Hollywood mostra, aquele retrato bonito daquele homem de cabelo comprido, de olhos azuis, que você olha, você fica parado olhando para aquela imagem assim, você fala, meu, dá vontade de chorar. Chorar porque você está tendo devoção àquela imagem, não chorar porque você é feio perto daquela imagem, que é tão bonito. Mas é lindo, não é? Eu já vi várias. Lindo, lindo, lindo. E tem uns artistas que desenham Jesus, mas de uma forma tão linda. Você fala, não, essa aqui eu tenho que levar comigo. A Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Não tinha nada em Jesus que atraísse a atenção dos homens. Agora, eu vou voltar para cá. Imagina depois uma surra. Imagina depois de carregar uma cruz nas costas e uma coroa de espinhos cravada em sua destra. Irmãos, entrou um espinho no meu dedinho, o dedinho inchou. Imagina uma coroa de espinho na testa. A Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Como é que um homem desse podia ser bonito? Então o texto não vai falar da beleza física de Jesus, mas fala de Pedro, fala de Paulo, fala de Daniel, fala de Jó, fala de um monte de gente, mas de Jesus? Por quê? Porque a beleza de Jesus, ela é imensurável e incompreendida. Jesus é o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, a palavra habitou entre nós. Não há beleza que descreva Jesus. Eu vou tentar desenhar aqui um homem lindo. Você não vai conseguir, irmãos. Então, quando você pegar aquela imagem de Jesus e olhar para ela e falar assim, Jesus é esse cara lindo, você fala assim, não, Jesus é 1 milhão de vezes mais lindo, é 3 milhões de vezes mais lindo. Me explique como, não tem como explicar. Por quê? Porque o seu corpo é um corpo glorioso, ele é cheio de glória, ele é cheio de poder, ele é majestoso, ele é o príncipe da paz, rei dos reis, senhor dos senhores, o leão da tribo de Judá, o alfa e o ômega, o primeiro e o fim, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Esse é Jesus. Ele não se limita em um retrato, ele não se limita em uma imagem, ele não se limita no que eu acho, ele é muito mais do que eu acho. Ele é muito mais. Então a Bíblia não diz. Então chega lá na sua igreja, senta lá com o seu pastor, senta lá com o padre, fala, abre a Bíblia, me explica a fisionomia de Jesus. Ele vai falar assim, não dá. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele não tinha beleza e nem formosura. Muito bem, é só uma dica mesmo, tá? Primeira coisa, Aspenaz, reeduca esses jovens. Eu quero que você ensine tudo para eles, diferente. Quais jovens? Versículo 6. Entre esses encontravam-se alguns que tinham vindo de Judá, Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. 4 jovens. Pensa em 4 moços cheios de Deus. Se fosse no dia de hoje, eu acho que eles seriam assembleiano, dos reteté, do fogo. Porque 3 desses foi jogado na fornalha de fogo. Pensa uns homens, uns moços cheios de Deus, ético, moralmente falando, com postura, meninos bonitos. Meu Deus, 1 milhão e... põe aqui na tela. 1,7 milhões de soldados já morreram na guerra. É demais, não? Que Deus tenha misericórdia dessas famílias. Que Deus tenha misericórdia dessas famílias. Primeira coisa, o rei da Babilônia queria fazer o quê? Reeduca esses jovens. Vamos ensinar tudo diferente do que eles aprenderam até hoje. O Aspenaz, o oficial do exército, falou, ok. Segundo, ensina a nossa língua, a nossa cultura. Está no texto que lemos. Ensina a nossa língua e cultura. Qual que era a língua original dos caldeus? O acádio. Com o passar dos anos, a língua acadiana mudou para o aramaico. Tanto é que uma parte do livro de Daniel e o livro de Esdra foi escrito na língua aramaica, que é a língua oficial dos babilônicos. Só que qual era a língua de Daniel? O hebraico. Por quê? Daniel é hebreu. Então, vamos reeducar. Vamos ensinar outra coisa para ele, inclusive a língua. Vamos ensinar outra coisa. Qual era a cultura? Lembrando que isso aqui está no versículo 3 ao 5. Coloca o versículo 4. Coloca o versículo 4. Lá embaixo, ó. Eles deveriam ensinar-lhes a língua, a literatura dos babilônios, versículo 5. Da sua própria mesa, o rei designou-lhe... Bom, enfim, pode tirar. Qual que era a cultura dos babilônicos? Astronomia e astrologia. Eles observavam com precisão e eles ficavam associando os movimentos dos astros para que eles pudessem trazer em seus presságios, ter base, de profecias, relações políticas, decisões sobre plantio. Até hoje é assim. Vamos plantar um arroz. O fazendeiro olha para o céu e fala, não está bom para plantar, não. Está bom para plantar, não. Vamos plantar feijão. Não, o tempo não é, você tem que esperar a lua, o sol e não sei o quê. Até hoje é assim. A agronomia, quem é agrônomo que sabe, trabalha com o tempo. É o tempo, não é a vontade do agricultor, é o tempo. Há um estudo de tempo. Isso começa lá com os babilônios. Qual era a religião predominante na Babilônia? Não tinha, eles eram politeístas. O que é isso? Nós cristãos somos monoteístas, nós acreditamos que existe um único Deus. Os politeístas acreditam em vários deuses, em milhares de deuses. Por exemplo, uma religião politeísta, o hinduísta. O hindu é politeísta. Ele acredita que existe o Deus rã, o Deus rato, o Deus boi. Para você ter uma ideia, na Índia tem templos construídos para ratos. As pessoas sentam lá, comem no meio dos ratos. Eles adoram ratos. Religião politeísta. Quando Deus dá a lei para Israel, Deus lembra Moisés e lembra Israel. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás diante de mim outro Deus, pois eu não divido a minha glória com ninguém. Então Deus, o Deus dos cristãos, que é o Deus dos judeus, é um único Deus. Amém? Nós não adoramos outro Deus, nós adoramos apenas um Deus. Ah, você tem vários deuses, quais?
É possível ter vários deuses? É. Por exemplo, para muitos homens o carro é um deus. O trabalho é um deus. Para muita mulher, de repente, o guarda-roupa cheio de roupa é um deus. Ai, se eu perder essas roupas, ai meu Deus, o que vai ser de mim se eu perder esse sapato? Ai, a novela é um deus. Ai, não posso perder minha novela. Ai, o que vai ser de mim se eu perder o episódio hoje da novela? É um deus. Aquilo que você dedica mais o seu tempo, aquilo que você dedica mais a sua energia, e naquilo que você aplica mais a sua emoção, isso é um senhor na sua vida. Ou você o adora ou você o despreza. Tanto é que Pedro recebe uma advertência de Jesus, quando Jesus foi preso no Getsêmani. Os soldados o prenderam, os oficiais prenderam a mando dos judeus, dos sacerdotes fariseus. Pedro tira a espada e dá uma espadada na orelha de um dos soldados. Jesus fala assim: Pedro, não faça isso. Quem vive pela espada certamente morrerá por ela. Uma expressão que traz para nós inúmeras interpretações, e entre uma delas é: aquilo que você lança a sua vida é exatamente aquilo que vai te matar. Tem muita gente que fala: meu trabalho é minha vida. Se eu perder o trabalho, eu não sei o que vai ser de mim. É exatamente isso que vai te matar. Eu conheço gente que comparece, pessoas que me procuram lá no meu consultório, que foi demitido da CBMM e hoje não sabe o que é vida. Porque a vida dele era a CBMM. Ai, o que vai ser de mim sem a CBMM? Ai, se eu for mandado embora, meu Deus, o que vai ser de mim? Aí é demitido. Tem gente, eu conheço história de gente que tentou autoextermínio por ter sido demitido da CBMM. Deus, o Deus CBMM. Você quer ver que eu não estou falando besteira? Quem conhece gente assim, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9. Isso é tão sério que a Bíblia, ela chama 3 pessoas de Senhor. 3. Presta atenção aqui. 3. Primeiro, Deus de Senhor. Melhor, 4 pessoas de Senhor. Primeiro, Deus de Senhor. Segundo, o diabo de Senhor. Terceiro, o homem de Senhor. E 4, o dinheiro de Senhor. Mamon. Então a religião politeísta não está só em imagens que eu faço e coloco em cima de um altar e começo a olhar. Né? Fizeram uma daquele Maradona, transformaram o Maradona num Deus. Agora o Maradona é nosso Deus. Vamos adorar o Maradona. Você pode transformar o seu filho, seu esposo, a sua esposa em um Deus. Então onde é que está o seu coração? A Bíblia diz, Jesus diz: aonde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Os babilônicos eram idólatras, e os babilônicos, eles tinham centenas e milhares de deuses, e eles cultuavam um deus por nome Marduk. Depois você estuda em casa, joga no Google lá o que é o deus Marduk dos babilônios, você vai ver. Eles trabalhavam muito com magia, adivinhação. Os caldeus, eles se tornaram conhecidos por causa dessa classe de mágicos, de adivinhos, e eles foram mestres na arquitetura e no urbanismo e também no direito. Toda a faculdade de direito, quando o sujeito começa a estudar direito, vai aprender uma matéria chamada IED, Introdução ao Estudo de Direito. Eu lembro, e é lindo, nós temos advogados aqui, advogados no plural, e na Introdução ao Estudo de Direito, o professor dá uma viajada, vai lá para o direito romano, e tem uns que ousam ir para o direito babilônico.
Vai lá para o Código de Hammurabi, o primeiro Código da Lei, enfim. Esses caras. Então Daniel tinha muito a ser ensinado. Daniel tinha muito a ser ensinado. E por quê? Por quê? Por que ele queria? Por que o rei queria fazer tudo isso? Mudar a cultura dos caras, mudar a língua deles, mudar tudo, porque o rei da Babilônia sabia que ele não poderia ter homens iguais a Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego do seu lado, servindo um Deus que ele não serve, com uma cultura que não é dele, de uma língua que não é dele, e acima de tudo, havia um plano espiritual, qual? O coração desses jovens serem corrompidos, contaminados por aquilo que a Babilônia representa. Porque a Babilônia representa aquilo que nenhum homem, nenhuma mulher pode ter dentro de si. A Babilônia representa o mundanismo, a Babilônia representa o pecado, a iniquidade, a Babilônia representa o homem caído, o miserável, o sujo, o imundo. Carregar a Babilônia dentro de si é carregar uma cultura que afasta o homem de Deus. Então esse era o primeiro plano do diabo. Veja que eu fui na história, eu levei você a contextualizar no plano histórico, mas existe um plano espiritual. Qual? Corromper a alma desses jovens, extraviar esses jovens, levar esses jovens a viver uma vida que eles nunca viveram antes. E já começa trocando o nome deles. Vai no versículo 7. Capítulo 1, versículo 7. O chefe dos oficiais deu-lhes novo nome. Daniel passou a chamar de Beltesezar. Ananias, Sadraque. A Misael, Mesaque. Azaria, Abednego. Eu vou falar de um nome só. Vou falar só do nome de Daniel. Senão eu vou ficar aqui dando aula de teologia, essa não é a intenção. O nome de Daniel significa Deus é meu juiz. Aqui na Babilônia, jamais muda o nome. Para que nome? Belsazar. Bel, diferente de El. Bel é uma expressão que significa ou. Olha aqui, eu fiz questão de registrar detalhe por detalhe. Bel é um nome acadiano. Bel Assur. Estou tentando trazer uma tradução mais próxima. Bel é um título de nobreza que se dá a Marduk, o deus do Babilônia. É um título de honra que se dá a um deus pagão. Enquanto no Deus hebreu El Shaddai aponta para o Deus vivo, El Leon, El Elohim aponta para o Deus vivo, o Bel aponta para o Deus morto, aponta para um Deus que foi gerado no colo de Satã. Mudar o nome de Belsazar para Belsazar. A Babilônia estava tentando substituir o Deus de Israel por um Deus pagão. A Babilônia estava tentando redefinir a fonte de proteção de Daniel. Estava tentando mudar a identidade espiritual e teológica de Daniel. Era uma estratégia clara do diabo de assimilar a cultura deles no coração de Daniel. Então Bel, ou Belu, né, era um dos principais títulos que se dava a Marduk, a divindade suprema de Babilônia. Mas Daniel, por mais que ele estivesse na Babilônia, a Babilônia jamais estaria no coração de Daniel. Quantos aqui, vem cá comigo.
Quantos aqui perdeu a identidade depois que conheceu amigos? Conheceu baladas? Conheceu mulheres? Conheceu os botecos? Quantos daqui perdeu a identidade depois que conheceu? Até então tinha uma identidade. Qual? Homem fiel, filho bondoso, homem de caráter, não dado a vício, justo, correto. Foi conhecer a galera, foi conhecer o mundão. Cocaína, adultério, prostituição, noitadas, desobediência. Só precisa levantar a mão, não? Quantos aqui? Quantos aqui foram corrompidos pela Babilônia? Por essa Babilônia dos dias de hoje? Quantos aqui disseram, eu não tinha um mundo dentro de mim, quando eu conheci o mundo entrou. E eu arrisco dizer que para alguns ainda está aí dentro. Nossa, você não sabe o quanto está sendo difícil ficar livre da pornografia. É a Babilônia. Nossa, como está difícil respeitar minha esposa, porque lá em casa, meu Deus do céu, eu rebento com ela, destruo. Babilônia, dentro de você, a Babilônia faz isso com o homem. Nossa, como está difícil respeitar meu marido, eu não. Ei, aí, ó, tá aí. Embora estivesse na Babilônia, a Babilônia não estava dentro dele. Veja o versículo 8 novamente, por favor. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Alguns textos bíblicos vai dizer no coração. No coração Daniel decidiu não se tornar impuro. No coração. Então eu trago algumas lições, agora eu vou pregar. Amém? Tem 30 minutos. Fica tranquilo que aqui a gente não vai até meia-noite não, tá? Só vai até 1h da manhã. Daniel resolveu em seu coração não se contaminar. Então quais são as lições? Eu trouxe algumas aqui. A primeira, para você ser um homem, uma mulher que se julga adorador de um Deus verdadeiro, a primeira coisa que nós temos que aprender com Daniel é que adorar é uma decisão interior e não exterior. Começa aqui dentro do coração. Então quando o texto diz no capítulo 1, versículo 8, Daniel se assentou, Daniel resolveu, joga essa é a NVI, joga RC, olha lá. Daniel assentou no seu coração não se contaminar. Começa de dentro para fora, não de fora para dentro. Vou chegar em casa agora, eu vou deletar o computador todo, eu vou jogar tudo que é porcaria fora. Isso é importante, vai e faça mesmo, você tem meu apoio. Mas se o lixo do quarto for tirado, mas o lixo da alma não for tirado, não adianta absolutamente nada essa transformação. Nada mais é do que rasa. Começa de dentro para fora. Começa de dentro para fora. Daniel começa a sua jornada de adoração com uma decisão interna. Antes de qualquer ato público, antes de mostrar para todo mundo, o texto bíblico diz que enquanto Nabucodonosor, presta atenção, ele baixou um decreto em Babilônia. Ele baixa um decreto na Babilônia e diz assim, a partir de hoje, 30 dias, por influência de terceiro. Nenhum homem vai orar para nenhum Deus, vai orar para mim. Vai orar para mim. Nabucodonosor queria adoração para ele. Daniel falando, nem de jeito nenhum. Eu? Nunca. Ele entrava no quarto dele, dobrava o joelho, ele orava e falava com Deus. E antes de qualquer ato público, ele escolhe agradar a Deus no seu íntimo. Antes de querer mostrar para o seu pai que você mudou, mostrar para a sua mulher, não, a partir de hoje,
Você vai ver. Quantas mulheres, não vou perguntar, não precisa levantar a mão não. Quantas mulheres já ouviu do marido? A partir de hoje, você vai conhecer um novo homem nessa casa. Eu já ouvi isso 500 vezes, diz ela mentalmente. Então, antes de dizer, a partir de hoje você vai conhecer um novo homem. Antes, a partir de hoje você vai conhecer uma nova mulher. Antes, a partir de hoje, pai, você vai conhecer um novo filho. A partir de hoje, Deus, você vai conhecer um novo servo. Antes de dizer isso, diga internamente, faça isso internamente, seja internamente esse novo homem, essa nova mulher, com essa nova cultura, com essa nova identidade. Seja internamente. Porque os frutos não saem de fora para dentro, os frutos vêm de dentro para fora. Eu nunca vi um pé de laranja receber laranja do vento. Gruda laranja no pé. Uma chuva de laranja, grudou uma laranja. Olha que coisa incrível, um monte de laranja no pé. O fruto sai de dentro. Frutos, vou repetir, fruto sai de dentro é redundante. O fruto sai. Quais são os seus frutos? O que é que sai de dentro de você? O que tem saído de você? Palavrão? Mentira? É Babilônia? Então Deus te trouxe aqui essa noite para fazer um projeto, um processo de restauração na sua vida. E não vem com essa conversa, eu sou católico, por isso que eu não acredito nessas coisas. Eu estou pregando Bíblia, a Bíblia dos católicos, a Bíblia do evangélico é a mesma coisa. Eu estou pregando a palavra de Deus. Deus trouxe você aqui para consertar você. Você não vai embora assim sem ser conserto. Ele quer que você se conserte. Quer arrumar você. Arrumar a sua casa, arrumar a sua família, arrumar seu interior. Essa bagunça interna Ele quer consertar. Ele quer fazer o quê? Limpar, tirar a Babilônia e colocar Canaã dentro de você. Aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Aleluia. A adoração verdadeira nasce no coração, não nasce no ambiente. Provérbios 4, 23, Salomão diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. O teu coração é o depósito de tudo aquilo que você é. Pastor, me explica aí, no viés da psicologia. O coração para a psicologia é a mente, é o psique, é a alma humana. Para os babilônios em seu tempo, os caldeus principalmente, dizia que o coração era aqui, ó, a boca do estômago. Para os orientais, os chineses, diziam que o coração era o pulsar. Para a teologia, o coração nada mais é do que a nossa mente, que a teologia, que a Bíblia vai chamar de homem interior. A adoração genuína começa com o coração guardado, alinhado com os valores de Deus. O que a religião fez por você até hoje? Tentar te convencer que as crenças te levam até Deus e não leva. O que te leva até Deus não é crenças. O que te leva até Deus é um coração quebrantado. É um coração quebrantado. É isso que te leva até Deus. Um homem que erra, eu erro, pastor. Erra. Se você tem um coração quebrantado, depois do erro, você vai buscar conserto com quem se errou e com o Deus que te permite viver. Não, eu fiz algo mal, eu vou fazer uma obra boa. Porque se eu fizer a obra boa, eu conserto a obra má. Não conserta, não tem jeito. Não, porque o fulano ensinou. Não, Jesus nunca ensinou isso. O que conserta uma obra má é arrependimento, perdão e recomeço. Foi lá, traiu a mulher, obra má, péssima obra. Aí vai na loja, compra um colar de diamante, tentar consertar. Para algumas mulheres que têm um coração igual ao do adúltero, ela vai aceitar. Mas para mulheres que são íntegras, que têm um coração quebrantado diante de Deus, a única coisa que ela espera é o quê? Arrependimento. Bate no filho, está arrependido, passa na loja, compra uma bola. Filho, trouxe uma bola para você. A única coisa que o filho queria era: pai, eu estava esperando um pedido de desculpa, porque a sua que você me deu não tinha sentido algum. Ele não vai formular porque ele é menino.
Ele vai pegar a bola e para você está tudo bem. Consertou um erro dando uma bola. Quantos homens aqui é assim, hein? Não precisa falar, não. Chateia a esposa, fala coisa que não deve, depois vai lavar a louça, lava o banheiro, limpa a garagem. Não seria muito mais fácil dizer, eu errei, me perdoa, falei algo que não devia, eu magoei seu coração. E aí você, mulher, fala, então agora você pode lavar a louça, lavar o chão, pode fazer. Não vem que se lance, não. A primeira lição é que a adoração é uma decisão interior. A segunda lição é que a adoração ela é uma disciplina espiritual. Veja o versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. Coloca aí, filhão. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, pode jogar em NVI, mais fácil. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, cujas janelas davam para Jerusalém. E ali fez o que costumava fazer 3 vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Mesmo sob ameaças. Pastor, o que está acontecendo aqui? Me explica, tá? Versículo 7, volta lá. Versículo 7. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros, os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto e impor uma proibição segundo a qual todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Baixou o decreto, o rei assinou, carimbou, espalhou para todo mundo. Daniel pegou aquilo, já teve gente que falou, Daniel ferrou, falou, porque se você orar agora ao nosso Deus, o Deus de Israel, tu vai ser lançado na cova dos leões. Daniel falou, lá. Daniel fez o quê? Versículo 10, volta lá, isso. Quando Daniel soube do decreto, foi para sua casa, subiu para o teu quarto, abriu a janela, diferente de nós aqui, o que nós ia fazer? Escondendo um quartinho, Senhor, tem misericórdia, meu Deus do céu, só ficar aqui, ó, no ouvidinho, será que vão entrar aqui? Meu Deus do céu, amém, em nome de Jesus, nós estamos orando em nome de Jesus, entra lá, disfarça, canta uma musiquinha. Você estava orando? Não, eu estava só cantando uma musiquinha, não é? E o medo de dizer que é crente. Quantos aqui já viu, hein? Sujeito com a Bíblia aqui na rua, de boa aqui, ó, indo para a igreja. Opa, os amigos. Opa, e aí, como é que tá? Hoje nem precisa ter, porque hoje você vê alguém andando de Bíblia na rua, é raro. É raro. No meio dos amigos, você é crente, você é cristão? O quê? Você é cristão? Não entendi. Você é cristão? Não sei o que você está falando, não. Há um decreto, né? Pode ser cristão não, né? Senão o rei tira a cabeça, joga a gente nas covas do leão. Daniel não foi assim, não. Daniel foi avesso a isso. O que Daniel fez? Subiu para o quarto. O texto deixa claro. Abriu as janelas. Já que é para lascar, e lasca mesmo. Abriu a janela para todo mundo ver. Agora... dobrou o joelho e orou. Não orou uma vez só, orou 3 vezes, porque essa era a disciplina espiritual de Daniel. Ele não mudou nada. Mesmo sob a ameaça de morte, Daniel não alterou sua rotina espiritual. A sua adoração era disciplina constante e tinha a ver com a sua fidelidade. Quantos aqui, no momento de crise, no momento de luta, no momento de doença, rezava não só um terço, rezava todos os terços, orava e fazia tudo que tinha que fazer. Encontrou a cura, encontrou o milagre. Acabou o crente. Ia na missa, ia na igreja, ia no culto, ia na disciplina, ia tudo. Nossa, falou que ia ter um movimento. Estou lá, até o milagre chegar. Nossa, você é disciplinado, né? Sou. Até o milagre chegar. Veio o milagre, acabou o crente. Sumiu o crente.
faz jejum, faz oração, sobe monte, e faz isso, e faz aquilo. Alcançou o milagre, acabou o crente. Ô gente, se tem gente que abre mão de Deus por causa de um milagre, imagine se comportar como esse cara aqui, que não resolveu abrir mão de Deus e não tinha milagre nenhum, ao contrário, tinha ameaça de morte. A constância na adoração sustenta o crente em tempo de crise. Daniel falou, ok, vou continuar orando a Deus, sem cova de leões, e se rolar a cova, vou continuar adorando a Deus. É isso que você tem que aprender. Escuta essa aqui, meu irmão. É isso que você tem que aprender. Está na cova. O que é cova? Que cova é essa? Doença, desemprego, foi deixado, quem sabe deixado pela tua mulher, pelo teu pai, pelo teu esposo. Cova, está passando pela cova. E pior, passando pela cova no meio da Babilônia, que é pior ainda. Porque na Babilônia falta gente empática, sensível, ajudadora, amorosa. É difícil achar gente assim na Babilônia. O que se acha na Babilônia é gente interesseira, invejosa, que te aponta o dedo quando você está caído. Mas Canaã não. Canaã você acha gente que te estende a mão, chora com você, tem piedade. Então, além de eu estar na cova, ou seja, além de eu estar na desgraça, ou seja, além de eu estar na M, que eu ia falar merda, mas eu estou no culto, então eu ficava sem graça. Eu estou na Babilônia. Estou perdido. Então, Daniel estava lá, prontinho para ir para a cova. Só que Daniel não alterou em 1 milímetro a sua relação com Deus. Ele continuou sendo fiel, ele continuou sendo orando a Deus 3 vezes ao dia, buscando ao Senhor, como se nada tivesse acontecendo. Constância. Sabe o que está faltando hoje em dia? Constância. Pastor Ricardo, pastor, está ali. Está faltando, pastor, é constância. Crente de verdade tem constância. Eu estou falando crente, eu não estou falando evangélico, estou falando crente significa aquele que crê, crente de verdade, constância. Os templos estão cheios de gente em busca de milagre, os templos não estão cheios de gente por causa do Deus de milagres, não, por causa do milagre. Está faltando gente constância, gente que tem constância. Na luta eu oro, na prosperidade eu oro, tendo tudo, eu oro. Não tendo tudo, não tendo nada, eu oro. Daniel. É isso aqui. E sabe o que acontece? Em vez de buscar constância, as pessoas buscam satisfação para o ego. Aonde massagear o ego é o lugar que eu fico. Aonde me pegar no colo e fazer blu, blu, você precisa de mamazinho, eu vou te dar mamar, é ali que eu fico. Escuta, Daniel não tinha colo, Daniel não tinha púlpito, Daniel não tinha plateia, Daniel não tinha microfone. O que Daniel tinha? Joelho. Ele dobrava o joelho e ali ele fazia o culto dele. Você pode começar hoje a cultuar a Deus na sua casa, no seu quarto, no seu trabalho, no seu carro, aonde você for. Aleluia, aplauda Jesus. Glória a Deus. Eu tenho 9 minutos. E a terceira, eu fiz 4, vou ler só a terceira, vou parar aqui. Lições de adoração de Daniel. É que a adoração de Daniel não se curva à pressão. Ô Bia, você está aqui, Bia, minha linda, é o maridão? Ah, é bonitão, hein, Bia? Que coisa. Deus abençoe, viu? Que alegria te receber aqui. Aleluias. Adoração que não se curva a pressão. Veja lá versículo 11 ao 13, vai lá rapidinho. Segura aí, irmãos, nós vamos lá. Então aqueles homens foram investigar, ficaram sabendo que Daniel está orando, quebrou a lei dos homens. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel o quê? O quê? Olha que hora que eles foram, né? Bem na hora que o Daniel estava orando, pedindo ajuda a Deus. Agora, em seguida, foram logo falar com o rei. Os fofoqueiros viram Daniel orando e correram lá falar com o rei.
acerca do decreto real. Veja como que trabalha um fofoqueiro. Você deve saber, né? Mas olha lá, quer ver? Ô rei, tu não publicasse um decreto segundo a qual, nesses 30 dias, todo aquele que orar a qualquer Deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? Hein? Você não fez isso, rei? Hein? Hein, rei? O rei respondeu: sim, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e persas. E essa lei não pode ser revogada, não. Tá certo. Imagina o fofoqueiro. O fofoqueiro, tá. É que é o seguinte, Daniel, um dos exilados que você trouxe lá de Israel, lá de Judá, ele não te dá ouvidos, ó rei, e nem ao decreto assinado. Ele continua orando 3 vezes ao dia. Deixa eu mostrar uma coisa para você. E esse rei aqui, ele é a tipologia do Satanás. E esses caras é a tipologia do diabo. O Satanás é o chefe. Os diabos são os anjos caídos menores. O diabo fica sondando a sua vida, dizendo o seguinte: o que eu faço, hein, para atingir esse cara? E aí ele vai tentar achar algo que te acuse. E ele não pode correr até Deus. Ele não consegue, ele já fez isso uma vez com Jó e não deu certo. Então ele corre para o chefe, o chefão. E os teus decretos? E as suas leis? Tem um crente lá em Araxá que está quebrando as suas leis. Ele bebia, ele prostituía, ele mentia, ele roubava. Agora ele não faz nada mais disso. Ele enganava, ele fazia um monte de coisa. Ele não faz mais. E agora? O que nós fazemos? Ele quebrou o seu decreto. Qual que é o decreto de Satanás? Transformar sua vida no inferno. Qual que é o decreto do diabo? Transformar sua vida no inferno. E quando você decide não viver segundo a cultura pagã, segundo a cultura do diabo, você vai viver segundo a cultura de Cristo. Você está quebrando os decretos do diabo, do inferno. A pressão era constante. Eles queriam calar Daniel. Por quê? Para redirecionar a adoração de Daniel. Vem para cá, Gustavo. O decreto do rei visava substituir Deus pelo poder humano. Só que Daniel decidiu obedecer a Deus. E quando você decide obedecer a Deus, pode parecer fofoqueiro, pode parecer intrigueiro, pode parecer mentiroso, pode parecer quem for. Quando você decide obedecer a Deus, fique tranquilo, Deus vai te honrar. Deus te honra. Honra. Coloca para mim Atos capítulo 5, versículo 29. Agradecer o Cauê aí pela ajuda. Escuta essa aqui, ó. Estou acabando já, irmãos. Pedro e outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Os homens estão dizendo que não é para fazer desse jeito, não. Mas Deus já disse a forma certa de fazer. Faça aquilo que Deus pediu para fazer. Na pandemia vieram falar para mim assim: pastor, Deus baixou algum decreto proibindo a gente de vacinar? Eu falei: olha, não vi. Só se viu um anjo aí, falou, eu não estou sabendo não. Não sabendo não. Eu estou quebrando os decretos de Deus se eu tomar vacina? Eu falei: não. Tá, mas se eu não tomar, eu estou quebrando os decretos de Deus? Eu falei: de Deus você não está, mas dos homens com certeza você estará. Falei: por quê? Porque a sua empresa exige e você vai ser mandado embora. Então não vou tomar, foi mandado embora. É a consequência. O que é nosso foi dado a nós, por nós mesmos. O que é de Deus foi dado a nós, e não por nós, e sim por Deus. Os decretos de Deus não estão em cartas feitas por mãos humanas. Os decretos de Deus precisam ser guardadas, escritas no seu coração. A palavra de Deus traz esses decretos
que pode ficar só aqui como um livro de cultura e história. Mas quando eu coloco aqui, não tem lei nenhuma de homem que vai quebrar. Daniel não dependia dos decretos dos homens para obedecer a Deus. Ele dependia de Deus. Portanto, ele decidiu não cumprir uma lei que faria o desviar dos caminhos de Deus. E existem decretos morais. Por exemplo, numa sexta-feira, os amigos da empresa dizem assim: vamos para o boteco, depois você vai para casa. No seu coração há um decreto moral: a fidelidade com sua família. E a tua esposa está esperando você chegar em casa com a janta pronta, os teus filhos também, todos ansiosos. E lá no seu coração você disse: eu não quebro esse decreto. E aí o seu chefe que está no meio do grupo diz assim: não, vamos, se você não for amanhã eu vou te punir. Então você faz igual a Daniel: pode punir, porque esse decreto que está no meu coração eu não quebro, mas o seu eu quebro. Quantos homens e mulheres quebram princípios morais e espirituais para agradar homens? A gente precisa melhorar isso. Aleluias. Peço perdão aos irmãos, nós vamos resolver isso, amém? Quantos perdem suas famílias por querer agradar homens? Perde a relação com Deus por querer agradar homens. Daniel não fez protesto, Daniel não fez escândalo, Daniel não negociou a fé. Simplesmente o rei disse: pega Daniel, joga na cova dos leões. Foram lá, prenderam Daniel. Os leões todos famintos jogaram Daniel na cova, tamparam a cova, lacraram com o selo do rei. Daniel não fez piti, Daniel não mandou carta para ninguém, não gritou, não chorou, não fez escândalo, não disse: eu sirvo Deus vivo, vocês não podem fazer isso comigo. Nada. Por quê? Porque enquanto Daniel estava bem, ele orava e Deus abençoava. Agora que Daniel não está bem, está mal, ele vai continuar orando e ele crê que Deus vai continuar cuidando. Deus te chama para ser um Daniel. Deus chama muitas mulheres aqui para serem Daniéis, homens aqui para serem Daniéis. Não importa o tempo, o clima, as estações, a crise, altos e baixos, eu quero agir como Daniel. E sabe o que aconteceu? Daniel entra na cova. Os leões: oi, tudo bem? Tudo bem, como é que você está? Tudo bem? Opa, beleza? Como é que tá? Fome? Não vai dar hoje não. Vamos orar? Os leões: vamos. Está na minha Bíblia, tá? São Williams, capítulo 4. Daniel ora, Daniel canta. Imagina Daniel cantando: Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Imagina que lindo. Daniel faz um culto na cova com os leões. Quais são os seus leões? Boleto? Eu tenho um monte de boleto. Quais são os seus leões? Um filho nas drogas? Quais são os seus leões? Divórcio? A mãe no hospital? Um filho no hospital? Quais são os seus leões? Faça um culto com eles. Adore o Senhor diante deles. Louve a Deus. Em vez de gritar, xingar, blasfemar, chutar, dar pontapé, ficar nervoso, louve a Deus, faça igual Daniel. Ore, busque a Deus na cova com os leões. Agora pensa, não é só mais cova, não é só estar em Babilônia. Agora tem leões. Vamos voltar? Babilônia, cova, leões. Oh meu pai, está tudo bem. Os leões dormem. No dia seguinte vem um rei, porque o rei já sabia da fama de Daniel. O rei idólatra, o rei pecador miserável, esse rei mesmo, esse rei que quis adoração para ele mesmo. Vem um rei, quietinho diante da cova, olha para o lado, está na Bíblia, não vou ler. Olha para o outro. Daniel, ei, Daniel, você está aí? E de repente lá do fundo da cova: rei, eu estou aqui.
Deus cuidou de mim, eu estou vivinho da Silva, vai. Pô, ele era mineiro também. Eu estou vivo. O rei, você está vivo? Tô. O rei vira e diz: a única coisa que eu posso dizer é que o seu Deus é o Deus verdadeiro. Louvado seja o seu Deus, Daniel. Aleluia. Se coloca de pé aplaudindo Jesus. Aleluia. Aleluia. Olha o que ele diz. Olha o que ele diz. Quer ver? Eu já vou encerrar, tá? Coloca o versículo 22 do capítulo 6. Porque tem gente que quer ver. Olha lá. O meu Deus, rei, ele enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Então não era um só, era vários. Eles não me fizeram mal algum, pois eu fui considerado inocente perante Deus. E rei, eu fui considerado inocente perante ti também. Eu não cometi mal nenhum contra o Senhor. Eu vou explicar aqui para vocês, ó, entre linhas, Daniel está dizendo o seguinte: os caras que foram aí falar mal de mim, os caras que foram envenenar o seu coração, os caras que fizeram você baixar esse decreto espapúrdio, esse decreto que não tem sentido nenhum, esses caras que contaminaram o seu coração, foram eles fizeram mal para você. Daniel não disse nada disso, mas está aí. Está aí. Olha o versículo seguinte. Ó. Vai, 23. O rei muito se alegrou, ordenou que tirasse Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. Joga o 24. Então, por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões. E detalhe, com suas mulheres e com seus filhos. Antes de chegarem no fundo da cova, os leões o atacaram, os despedaçaram, todos os seus ossos. Pastor, me explica espiritualmente isso aqui. Escuta essa. Todo homem e mulher na face da terra que se levanta contra um justo, que se levanta contra um servo ou uma serva do Senhor, ele vai colher segundo a própria medida do seu levantar. Não é você que trata, é o rei que trata. Não é você que determina, é ele que determina. Então, em vez de querer a vingança dos seus inimigos, orem por eles. Por quê? Porque a desgraça para cada um deles é terrível. Orem por eles, para que Deus tenha misericórdia e a vida deles sejam poupadas. Observem aqui comigo, volta o texto rapidinho, é importante isso aqui. É importante. Olha aqui o texto, está aqui. Está aqui o texto. Olha aqui o texto. Por ordem do rei, os homens que tinham acusado. Quem é que tinha acusado? Quem é? E por que a mulher deles e os filhos pagaram o preço? Se você tem alguém falando mal de você, ore por esse alguém, para que a esposa desse alguém, para que os filhos desse alguém também não sofram a consequência dos atos desse alguém. Há muitas mulheres que estão sofrendo por causa da burrice do marido. Há muitos filhos que estão sofrendo por causa da tolice do pai e da mãe. Então ore pelos seus inimigos, ore por eles, e coloque o seu coração no altar de Deus. Tome uma decisão hoje, aprenda a manter-se fiel, confie no Senhor e não negocie princípios para a glória e louvor do Senhor Jesus. Amém, amém. Aplauda Jesus. Amém, irmãos. Cante. No meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei
raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Aleluia. Vem, Senhor, e me resgata Todos os dias só pra te adorar. quero ser. Primeira essência, Deus jardim particular. Aleluias. Coloque a mão no seu coração. Eu quero orar pela sua vida agora. Eu não sei como que você chegou até aqui, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente. Que essa palavra alcance o seu coração e traga despertamento à sua alma. Que você possa sair daqui posicionado diante de Deus, alinhado com o céu, determinado em viver uma nova vida, não pela sua força, mas pela força do Espírito de Deus. O Senhor é contigo, creia nisso, não tenha dúvida disso. O Senhor é contigo, Pai. Eu te louvo por cada homem e mulher que essa noite, como terra seca, como terra preparada, receberam do Senhor a semente, que é a palavra de Deus. Que essa semente, Senhor, que essa palavra não volte vazia, que ela produza fruto no coração de todos aqui que ouviram, que ao saírem daqui, eles saiam determinados, orientados, instruídos pelo Teu Espírito Santo a viver uma nova vida, ao viver um novo tempo para a glória e louvor do Teu santo nome. Aonde habitou ingratidão, que o Senhor vem agora trazer gratidão. Quem sabe a gente dizendo aqui agora, como eu fui ingrato esse tempo todo, como eu tenho sido ingrato. Move o coração dessa pessoa, Senhor, para a gratidão, para o lugar de adoração. Levanta Daniéis aqui, Senhor. Levanta Daniéis nesse lugar. Adoradores que adoram o Senhor verdadeiramente. Leva em paz a sua igreja, para louvor e glória do Teu santo nome. Todos dizem amém, amém. Você aplauda Jesus, aleluia. Aleluia.